A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um resumo EBD. Meu nome é Diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Sou membro da Assembleia de Deus, Ministério de Duque de Caxias, pastor-presidente Francisco Libório e vice-presidente Acedenil de Souza. Sou daqui do Rio de Janeiro e hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem o título Cristo é a nossa reconciliação em Deus. Estamos estudando a carta aos Efésios, Já vou pedir para que você inscreva-se no canal, curta, dê seu like aí embaixo, faça comentários para que nós possamos te conhecer, coloque seu nome, qual igreja você é, que cidade, para que possamos estar em integração. Desde já quero mandar um forte abraço para pessoas que têm intercedido pela minha vida, a irmã Luzinete, a irmã Heloísa Nascimento e sua filha Gabriela Nascimento, que tem sempre nos ajudado muito, nos incentivado, a Fátima Fontinelli, Fatinha, um abraço, e a minha filha Beatriz, são pessoas que sempre estão me dando palavra de incentivo e estão intercedendo pelo meu ministério. Amém? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe dessa semana se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Efésios, capítulo 2, versículo 14 ao 19. Caso você não tenha a sua revista, abra a sua Bíblia e acompanhe aí. Que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e os que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e forasteiros, mas co-cidadão dos santos e da família de Deus. Aleluia. Semana passada, a nossa aula, o apóstolo Paulo veio explicando que não existe mais a circuncisão da carne, não havia mais essa necessidade dessa marca física, porque o que precisava agora é a circuncisão do coração, que é algo espiritual e que estava abrangendo todos os povos, tanto judeus como gentios. Ele citou que como estava outrora o gentio, nós estudamos também como é que estava a condição dos gentios antes de Cristo, a situação que eles se encontravam, não só materialmente, mas espiritualmente, principalmente como eles se encontravam. Agora o apóstolo vai enfatizar que Cristo é o autor da nossa reconciliação entre Deus e os homens, que é o que nós vamos estudar nessa semana na lição 7. O tópico primeiro diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O autor, o apóstolo Paulo, na sua epístola, ele vem falando de algo muito interessante. Aqui no subtópico da revista fala que o primeiro subtópico, a parede de separação entre os homens. Aí ele está fazendo uma analogia com as muralhas do templo de Jerusalém. Naquele tempo existia o templo que foi reconstruído, né, por Herodes, que ele queria manter uma harmonia entre os judeus, para não haver muita briga, muito enfrentamento ali. Então ele construiu esse templo, né, que é o templo de Herodes. Então havia uma estrutura. Então lá nesse templo havia uma parede de separação. Então ele vai fazer essa analogia com essa parede de separação, como estavam os gentios perante Deus, perante também os judeus e todas as outras pessoas. Então eles não podiam acessar o átrio.
Eles não podiam. Então, porque havia assim, havia o átrio do templo principal. Lá tinha o templo no centro. E depois tinha várias divisões que tinha onde ficava a área dos homens, a área das mulheres, então tinha o espaço dos sacerdotes. Então havia várias divisões. E subia degraus, uma divisão. Subia um pouco mais de degraus, outra divisão. Então havia várias divisões. As mulheres também ficavam distantes, não era permitido que elas entrassem. E os gentios ainda era pior, porque fora do templo, da muralha do templo, havia um muro de 1,40 m, 1,50 m, feito de pedra, com várias entradas, que era por onde os judeus passavam, para subir e chegar ao templo, até os átrios, né, os seus compartimentos. Eles ficavam do lado de fora mesmo. Eles não podiam entrar, eles só podiam ver, mas eles não podiam se aproximar. Era uma muralha que impedia os gentios de entrar. Então Paulo vem falando aqui que Cristo, ele desfez essa muralha, ele derrubou essa parede, está no versículo 14. Cristo, ele derrubou essa parede de separação que estava no meio da sua carne. Mas ele está fazendo essa analogia, referindo a esse muro. Porque na época que Paulo fala isso, ainda existia esse templo. Lembre-se que quando essa carta foi escrita, foi em 62, entre 62 e 64, depois de Cristo. E o templo qual ele está falando, esse templo foi destruído em 70 depois de Cristo por Tito, por general Tito. Ele que destruiu esse templo. Então, quando Paulo fez essa carta, esse templo ainda existia. E mesmo depois de Cristo ter morrido, ainda havia esse muro ali que impedia os gentios de entrar ali no santuário. Eles não podiam. De forma alguma eles poderiam entrar ali. Então, como se aproximar de Deus? Como se chegar a Deus se havia esse muro que impedia? E outra coisa, nesse muro, em volta desse muro, havia placas que estava escrito em latim e em grego, de que dizia assim, que se eles ultrapassassem aquela muralha, eles poderiam ser mortos, era pena de morte. Lembrando que mesmo estando numa época em que os romanos dominavam, os judeus também tinham suas leis próprias, que era protegido pelas leis romanas. Então, se um gentil ultrapassasse aquele muro de pedra, aquela barreira, eles automaticamente seriam mortos e nada iria acontecer, porque eles descumpriram uma lei. Existiam placas avisando todo o percurso, que se eles ultrapassassem, eles seriam mortos. Então, os gentios não podiam seguir adiante, eles tinham que ficar dali, daquele muro. Não era nem a entrada, vamos colocar assim para que você possa entender. Não é nem a entrada da igreja, o pátio da igreja. Não é o pátio da igreja, seria para lá da igreja, seria bem do outro lado da rua, um muro que eles só poderiam contemplar de longe, não poderiam entrar de forma alguma ao santuário. Então, era uma parte exterior do templo. Vamos ler Atos 21. Que isso era tão sério, tão levado a sério, que o próprio apóstolo Paulo foi acusado de colocar um grego, um gentil, lá dentro, e queriam matar ele, né? Atos, capítulo 21, versículo 27 ao 30. Atos 21, abre a sua Bíblia, versículo 27 ao 30. Depois você pode ler ele completo. Amém? Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão nele. Ou seja, começaram a instigar os outros para pegarem o apóstolo Paulo, clamando: varões israelitas, acudi. Esse é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar, porque tinha visto que ele na cidade de Trófimo e Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo.
e pegando de Paulo, arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Então, eles acharam que Paulo tinha introduzido um grego dentro do templo, dentro dos átrios, dos compartimentos ali, entrado ao local. E isso não ocorreu, que na verdade Paulo, apesar de saber a verdade, ele respeitava as leis. Então ele sabia a situação que ele poderia correr, mas eles acharam, como ele já estava vindo, falando, eles acharam e pegaram o Paulo para ser preso, achando que ele tinha introduzido um grego ali. Então a coisa era levada muito a sério e era pena de morte. Continuando aqui. Então havia essa barreira, né, que os judeus, eles tinham os gentios como pessoas desprezíveis, chamadas de cães. Para que você tenha uma ideia, eles achavam que Deus criou os gentios para só alimentar o fogo do inferno. Então eles tinham essa ideia. Então não poderia de forma alguma ultrapassar. E havia algo nos judeus que eles achavam que Cristo, que Deus, era a exclusividade deles. Eu sou a religião correta, eu sou a igreja certa, vocês são a igreja errada. Tá tudo errado em vocês, nós estamos certos, nós temos a Torá. Mas eles não entendiam, não compreenderam que Cristo, ele derrubou essas barreiras e esses legalismos que existiam. Então havia um exclusivismo religioso do judaísmo entre o santuário e os átrios dos gentios. Então havia esse muro que separava, né? Então a coisa foi tão séria que Paulo foi acusado por permitir um grego ultrapassar essa barreira. Dessa forma que funcionava. Subtópico 2. A derrubada da parede da separação, né? A derrubada da parede da separação. Aqui vem falando, na continuação da lição, que essa parede era tanto espiritual quanto literal. Havia degraus, né? Que havia essas divisões. O lugar santíssimo era inacessível aos gentios. Então, somente para os sacerdotes que realmente entravam ali uma vez por ano para fazer o sacrifício e mais próximos ali no lugar santo. Então você vai vendo que a exclusão do gentio no templo revelava que só os judeus eram escolhidos por Deus. Só os judeus achavam que eles eram escolhidos. Então Deus tem filhos prediletos? Deus tem filhos prediletos? É uma grande pergunta. Não, mas ele tem sim filhos que escolheram amar ele. Filhos que escolheram amar a Deus como ele nos amou. Então, essa é a diferença. Ele tem propósito diferente com alguns, mas amar, ele ama todos igualmente. Vamos ler em Atos, capítulo 10, que tem uma prova bem disso. Atos 10, versículo 34, que Pedro diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro reconhecendo que não faz acepção de pessoas. Mas por que ele diz isso? Porque no versículo 3 de Atos 10, você vai ver uma situação que aconteceu com Pedro. Pessoas preconceituosas, pessoas que achavam que Deus era somente para eles. Então, no versículo 3 de Atos 10, diz assim: E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. O que estava acontecendo? Ele teve uma visão, que ele teve um arrebatamento, e ele viu um grande lençol, como se fosse um grande balão, descendo com vários animais, considerados pelas leis mosaicas, imundos. Então, uma voz diz a ele: mata e come. Ele: não vou comer aquilo eu nunca comi coisa imunda, vou comer. Estava se referindo que ele tinha que ir até a casa de Cornélio, e ele não queria.
porque Cornélio era um gentil. Então veio mostrando que Deus tinha uma obra, né? Deus tinha uma obra na vida de todos os gentios. E ele estava duvidando daquilo. Por quê? Porque o preconceito estava entranhados nos judeus. Achavam ser melhor do que os outros. Você vai vendo isso em todo o decorrer do evangelho, como eles se achavam melhor que os outros. Isso era muito sério. Então no versículo 34 ele reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Ainda em Efésios também, capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Se nós somos filhos de Deus, temos que andar como ele andou e agir como ele agiu. Então, Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que tentam agradar ao Deus ao máximo e chamar a atenção de Deus para si. Sim. Deus tem propósito diferente com cada pessoa? Sim. Mas Deus não tem filho prediletos. E Deus não faz acepção de pessoas. Continuando, ainda falando aqui um pouco mais. Então essa barreira que existia, esse muro, era tanto literal como espiritual, que impedia os gentios de se aproximar de Deus. E essas barreiras, irmãos, esses muros, nós construímos também esses muros com as pessoas. Nós construímos muros ao decorrer de nossas vidas, seja por qualquer motivo, até dentro de nossas igrejas. A partir do momento que nós conhecemos aquelas famosas panelinhas, isso são barreiras que construímos. Barreiras porque são grupos fechados dentro da própria igreja. Se uma irmã ou irmão não está agindo de acordo com aquele grupo, ele é colocado de lado, ele é colocado para fora desse muro. Não deixa a pessoa entrar. Existem barreiras e as pessoas ficam tentando se adequar àquele grupo para poder ser aceito. Então nós construímos também esse muro, essas barreiras. Isso é algo a se pensar. Porque existia literalmente uma barreira entre judeus e gentios. E Cristo derrubou essa barreira. Mas os judeus continuavam agindo da mesma forma do que no passado. Amém? Continuando, no subtópico terceiro, o conceito da lei dos mandamentos. Então Israel ele não entendeu, né? Ele não entendeu que eles tinham sido escolhidos para ser uma nação sacerdotal. Lembre-se, Deus separou das tribos uma para ser a descendência, seguir aquela linhagem sacerdotal, que foi de quê? Do levitas. Os levitas, dessa linhagem que eles não tiveram herança na divisão de terras. Lembra quando estudou ano passado a revista sobre os levitas? Foi muito boa essa revista, que estuda muito sobre o templo, sobre todo o sacrifício, sobre as vestes. Foi muito interessante, foi muito boa essas aulas. Mas só que Deus separou Israel para ser uma nação sacerdotal. As leis estavam ali para que eles fossem diferentes das outras nações. Mas isso não queria dizer que não era para aceitar as outras nações, não era para conviver com elas. Era eles que deveriam ser exemplo para os demais, e no entanto que não era o que ocorria. A hipocrisia estava dominada no meio deles. Então vamos ler em Isaías capítulo 56, Isaías capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7, que diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração. Todos os povos chamará a casa do Senhor de casa de oração. Seria aceito a todos. Eles foram chamados para ser uma nação sacerdotal e não ser um exclusivista de Deus.
Então, Jesus, ele aboliu o sacrifício quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, vamos pegar do ponto de partida aqui. Então, as leis não serviam mais para nada? Não é assim, porque era dessa forma. Havia a lei moral, a cerimonial e a civil. Então, que na verdade são 3 esferas na mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita cidadão, né? Da César o que é de César, o que, como qualquer cidadão, como nós brasileiros também temos leis a seguir, a cumprir, pagar impostos, coisas faz parte. A lei moral permanece em vigor. O que é a lei moral? O padrão de conduta. Essa está ainda, ela permanece. Padrão de conduta, mas não por meio de salvação. Ou seja, não é as obras que traz a salvação, mas o verdadeiro crente, ele sabe como deve agir, ele sabe como deve se vestir, ele sabe como deve se portar, ele sabe o que deve e o que não deve fazer. Então, o padrão moral, ele permanece. Então, o que foi abolido, irmã Tânia? Foi abolido a lei cerimonial, tá? A lei cerimonial, que está incluída ali o quê? A circuncisão, nós estudamos semana passada, que eles faziam questão que os gentios que viessem, os gentios que se convertessem, eles chamavam até de prosélito, né? Conhecido como prosélito. Então, eles queriam que os gentios que se convertessem, que fizesse a circuncisão no pênis. Lembra que nós estudamos semana passada? Então, os sacrifícios, isso, a comida, a bebida, dias de festa, de lua nova, sábado. Então, esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Eu guardo, não comer tal coisa, eu comemoro tal coisa, e você não. Então, essa separação, os sacrifícios que tinham que ser levados, animais, isso foi abolido. Por quê? Cristo cumpriu a lei. Ele não veio bater de frente com a lei, ele simplesmente cumpriu. Ali na cruz do Calvário, ele cumpriu todas as leis cerimoniais, sacrificiais que precisava, Cristo cumpriu. Então, o que mantém-se hoje é a lei moral. A lei moral permanece em vigor nos padrões de Deus. Homem, mulher, heterossexual, isso permanece até hoje. Amém? Ainda continuando, a revogação da lei dos mandamentos. Continuando aqui, eu quero falar mais um pouco. Não, já falei. Vamos lá, continuando aqui. Desculpa. 4. A revogação da lei dos mandamentos. Cristo, ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos. Na forma de ordenança, Cristo ofereceu em seu corpo o sacrifício final, que já falamos aqui, certo? Então, no Mateus 5,17, ele fala aqui, eu não vim para revogar, mas para cumprir a lei. E ele fez isso. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Em Cristo, toda essa lei cerimonial de sacrifício, circuncisão, comida foi abolido, tá? Só permanece a moral, como já foi falado. Tópico 2, pela paz, Cristo fez um novo homem. Aí os subtópicos está falando aqui. São quantos subtópicos? São 3 subtópicos, que são assim. O primeiro subtópico fala o conceito bíblico de paz. Tópico 2, Cristo é o motivo da nossa paz. O terceiro, a nova humanidade formada pela paz. Olha só, vamos abrir lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. João 14, deixa eu ver aqui, versículo 27. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Cristo, ele é a paz. Quando nós lemos logo no versículo 14 de Efésios 2, está dizendo assim: porque ele é a paz. Ele, Cristo, ele é a paz. O qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio da sua carne, desfez a inimizade. Cristo, ele é a paz. Ele é a tranquilidade, Shalom, ele é a verdadeira paz. Como eu já falei em outra aula, o mundo quer paz, né? Mas não tem. O mundo pede paz, mas não tem. Os governos buscam a paz por meio de tratados, fazem acordos, fazem guerras e buscam a paz, mas não tem. As religiões, cada uma faz seu discurso de paz, de pacificador, mas não tem. A humanidade na face da terra busca essa paz, mas não acha, porque a paz é Cristo. Cristo é a paz. Vamos ler em Ezequiel. Deixa aqui, Ezequiel capítulo 13, versículo 10, que diz assim, abra a sua Bíblia, Ezequiel 13, versículo 10, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros rebocam de cal não adubada. Vou repetir. Visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo e outros rebocam o cal não adubada, que é o que muitas religiões fazem. É isso. Eles dizem que eles são a paz, eles estão com a verdade, mas estão construindo paredes, estão construindo muros que fazem essa separação. É muito triste. Existe religião que, se um filho sai daquela religião, ele não é mais nem visto, não é nem aceito dentro de casa. Isso é um absurdo. Onde está o amor? Onde está a essência do amor de Cristo? Onde está a paz? Então não há paz verdadeira, não há reconciliação. O que é reconciliar? É unir, é reparar uma aliança quebrada. Foi isso que Cristo fez, de um relacionamento. Você sabe muito bem, nós que somos cristãos, somos evangélicos, quando há algum problema entre casais, né? Vamos levar ao gabinete do pastor, ele vai ser o reconciliador dessa história. Vamos tentar, qualquer problema mais sério é levado ao pastor e ele tem que fazer esse papel de reconciliamento ali entre pessoas, entre irmãos que estão se desentendendo. Cristo, ele é o reconciliador verdadeiro, ele é o que une, ele que fez essa união entre Deus e o homem. O ser humano, eles brigam entre si, mas quem poderia unir o homem a Deus? Era algo impossível. Sacrifício de touros não iriam resolver, de animais, toneladas não iria resolver, porque os sacrifícios, eles somente cobriam o pecado, eles não tiravam o pecado. E Cristo é aquele que tirou o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. Isso é motivo de nós glorificarmos todos os dias. Cristo foi o meio de reconciliação entre Deus e o homem, e ele cumpriu toda a lei, que não podíamos cumprir nem nos justificar diante da condenação. A lei era um pacto de obras, e exigia obediência, porque se você não errasse em falso uma daquelas leis, você já estava condenado. Então, não tinha como, exigia muita obediência perfeita da parte do homem, e o mesmo não podia cumprir pelo seu sangue. A nossa expiação foi feita. É o que diz lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5,
o versículo 1 que nós já falamos aqui? Não. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, não é pelas obras, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus. É pela fé que nós temos essa garantia, a justificação. Quem nos justifica é Deus. Quem nos justifica é o Senhor. Ele que é o nosso reconciliador. Jesus é o nosso reconciliador e temos que glorificar por isso. Ainda falando aqui, neles a desigualdade foi eliminada, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Durante muito tempo, principalmente no Brasil, se exigiu tanta coisa para ser um cristão, tantas exigências para ser um cristão, sendo que quem faz essa mudança é o Espírito Santo, que faz essa mudança de dentro para fora. Cada igreja, cada placa de igreja tem umas exigências, né? Você chega no local, tem um modo de se vestir, um modo de se portar, um modo de se cumprimentar. São tantas as pessoas que estão chegando, porque para quem é criado ali dentro, vira um lugar comum. E lembrando que filho de crente não é crente. Filho de crente também tem que aceitar Jesus. Ô glória, né? Porque as pessoas vão crescendo na igreja, como já cansei de ver, e não aceitam Cristo, não aceitam. E aceitar Jesus, irmãos, não é fazer um acenozinho, faz seu sinal aí com a sua mão. Não é isso. Você tem que declarar com os seus lábios, publicamente, que Cristo é o único suficiente Salvador da sua alma. Tem que se fazer isso, tem que se declarar com seus lábios. Não é fazer um acenozinho e passa 2 domingos, cadê a pessoa? Sumiu. Não foi uma entrega total, tem que ser algo espontâneo da pessoa e não forçando a barra, como muitas das vezes acontece. E mesmo os filhos de crente têm que aceitar Jesus, tem que reconhecer que é o único suficiente Salvador. Tem que passar pelo discipulado na igreja, aprender realmente quem é Jesus, sabe? Aprender isso que nós estamos estudando aqui, que é o básico, né? Por que Cristo morreu na cruz? Porque para muitos isso é uma loucura. Que sacrifício foi esse? Eu não pedi para ele morrer na cruz por mim. Muitos falam isso. Então, tem que ser entendido bem essa parte do sacrifício de Cristo. O tópico 3º fala, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Pela cruz, reconciliado com Deus num corpo. O tópico está sendo dividido aqui em 3 subtópicos. Que fala assim, Cristo se fez maldição por nós. O 2, reconciliado pela cruz de Cristo. E o 3, reconciliado na cruz em um corpo. Então a morte da cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Veja bem, não foi a cruz que matou Jesus, e sim os nossos pecados que mataram Jesus, e não a cruz. Preste atenção. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído por nossas transgressões. Então, não foi a cruz, fomos nós. Ele fez por amor a nós. Você não pediu? Não, mas ele fez porque ele nos amava, porque nós estávamos condenados, nós estávamos inimigos de Deus, filhos da ira, e ele mudou tudo isso na cruz do Calvário com o seu sacrifício. Quem merecia a cruz éramos nós merecíamos a cruz. Então, para o mundo isso é uma loucura, porque não compreende. O mundo não compreende o significado da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o mundo não entende. O mundo não entende, não vai entender, né? Só o Espírito Santo que pode fazer compreender isso. Então o mundo não entende, é considerado loucura, né? Então, porque a pessoa que morria na cruz, ele era maldito. Olha só, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro e acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas, né? Em seguida era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Era para nós estarmos ali. E ele fez isso por amor a nós. Por amor a nós. Isso era tão sério que a palavra de Deus fala, deixa eu ver se eu consigo achar aqui agora rapidinho, mas a palavra de Deus fala que havia um homem chamado Cirineu que estava passando quando Cristo estava carregando a cruz. E a Bíblia fala, agora eu não estou achando aqui, mas a Bíblia fala que esse homem Cirineu, Simão Cirineu, Simão, o nome dele, Cirineu, porque ele era da cidade de Cirene. Lembre-se que nessa época do Antigo Testamento não havia nome e sobrenome, as pessoas eram identificadas pelo local, ou por uma profissão, ou por alguma coisa que chamava atenção nessa pessoa. Aí se colocava um nome e um adjetivo aí em cima, né? Como Paulo de Tarso. Por quê? Porque ele nasceu em Tarso, entendeu? Então era assim que funcionava. Então Simão Cirineu, que era da cidade de Cirene, ele estava passando, vindo do campo. Ele estava passando quando Cristo estava vindo carregando a cruz junto com os outros dois ladrões, né? E constrangeram ele a carregar a cruz junto com Jesus. Preste atenção, que coisa séria, que ele deve ter ficado apavorado, porque carregar aquela cruz era uma coisa horrível. E ele ali ajudou Jesus a carregar a cruz. A Bíblia não nos dá alguns sinais, não tem muito sobre esse Cirineu, mas fala sobre os dois filhos dele, Rufo e Alexandre, que Paulo mais adiante, depois acho que não me engano no livro de Atos, vem falando desses filhos, fala de um que é o Rufo, ele sauda na carta a Rufo. Por quê? Porque esses sobrenomes são nomes gentios, mas acontece que também não tem como saber se ele era gentil ou não, o Simão Cirineu, porque também era muito comum já naquela época os próprios judeus colocarem nomes romanos nos seus filhos. Isso já estava muito mesclado ali. E não se dá para se saber muito, não tem nada sobre ele. Mas imagina a situação, você ter que carregar uma cruz que tinha um significado tão forte ali com Cristo. É tremendo isso. Então, todas essas coisas, o medo que ele deve ter sentido também foi muito grande. Reconciliados pela cruz de Cristo, então, foi através dessa reconciliação, através da cruz, que ele nos trouxe essa paz, porque ele é a verdadeira paz, Cristo é a paz, né? Aqui fala aqui na revista, a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Então, o apóstolo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar ambos judeus e gentios com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal. Existia a inimizade entre Deus e o homem, e há o homem com o homem, né? Entre judeus e gentios. Então, dessa forma, a cruz ela fez essa reconciliação. Ela uniu as duas áreas, tanto o do homem com Deus, como paz com os homens que estão aqui na terra. Isso foi tremendo. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo,
um único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. A obra da reconciliação de Cristo foi essa. Não existe mais os gregos, romanos, etnias, cor, credo, não existe mais isso. Um só povo, um só corpo, uma igreja. A igreja universal, a igreja não universal, placa de igreja, universal, a igreja de Cristo, a que vai subir, a que vai ser, que está até hoje aguardando a sua volta. Essa igreja que Cristo formou aqui na terra está aberta a todos, está aberto a todos. Cristo amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer pela humanidade. E não foi pouca coisa, irmãos, não foi pouca coisa. Nós temos que parar de construir muros, barreiras entre eu e um familiar, entre eu e o irmão da igreja, irmãos, nós temos que aprender a suportar uns aos outros, a amar uns aos outros. Peça em oração para que possa aprender a amar aquele irmão, porque amar quem nos faz bem é muito fácil, irmão, mas amar aquele que está sempre fazendo mal, está falando de você, irmãos, isso tem que ser quebrado, esse muro tem que ser derribado, porque Cristo já fez essa parte, só que você está construindo muros, barreiras dentro da igreja, barreiras no seu meio social, no seu trabalho, na sua família. Maior humilhação Cristo passou, ele foi cuspido, ele foi açoitado. Para quê? Para hoje você está construindo barreiras, muros. Tentam e aprendam nesse período que nós estamos passando a obedecer, a compreender o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho do ministério da reconciliação entre Deus e o homem com o próprio homem. Que nós estamos sempre criando inimizade, um olhar torto. A pessoa às vezes olhou, às vezes nem olhou para você, está olhando além. Às vezes a pessoa está com a mente, porque passou por mim e não me cumprimentou. A pessoa já fica de mal. Não são mais vasos de barro, são vasos de cristais. Estão sempre quebrando, trincados, sem valor. Porque não há valor. Não há valor. Porque o vaso tem que ser de barro e tem que ser moldado na mão. Porque o vaso, quando ele quebra, quando ele se desmancha, é na mão. Você ainda está na mão, está sendo moldado. E ele faz como ele quer, a Bíblia é clara disso. Faz como ele quer. Quando você vê o oleiro moldando aquela massa, aquela argila, você não sabe o que vai sair dali. Está girando, você começa de uma forma, daqui a pouco desce, daqui a pouco sobe, está sendo moldado. Você não sabe o que vai sair dali. Mas que esse vaso esteja cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade do Senhor. Então, é em obediência no plano divino que Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. E em seu sacrifício derrubou essas barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais. Você já imaginou se hoje nós tivéssemos que estar cumprindo esses sacrifícios até hoje? E não há mais essa necessidade. Então, pare de impor ao irmão A, ao irmão B, determinadas coisas. Pare com isso. Cuide de você que é templo primeiro. Você tem que reparar o seu templo. Você tem que limpar ali o altar. Tira as cinzas do altar e recomece. Recomece, irmãos. É tempo de recomeçar. Ainda há tempo de recomeçar. E por meio da paz conquistada, no madeiro desfez a inimizade que criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. E você faz parte dela. Amém? Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, que você tenha aprendido um pouco mais, que tenha feito também você meditar, principalmente pensar no que nós estamos agindo, como nós estamos fazendo. Desde já agradeço a atenção de todos. Peço que curta, compartilhe esse vídeo. Coloque nos comentários qual o seu nome, qual a igreja de onde você é, que eu estarei falando nos próximos vídeos. Amém? Eu quero deixar a paz do Senhor a todos vocês. Que tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus.